Olá, olá, meus queridos alunos, momento chegando, algumas pequenas revisões aqui nós faremos acerca do capítulo 13 das normas de serviço da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo. O capítulo 13 ele trata basicamente de função correcional, organização da serventia na parte de livros, atendimento, classificadores obrigatórios, questões relativas a emolumentos, tá? Principalmente procedimento de consulta, atendimento ao público e algumas questões de formação de arquivos de backup. Tá? Eu vou dividir essa aula com vocês em uma parte tratando de tudo, né, praticamente, menos emolumentos, e farei uma aula específica de emolumentos, onde eu tenho que tratar com vocês algumas disciplinas peculiares, tá? Mas falarei de maneira bem rápida e abrangente aqui na função correcional. O que a gente tem que destacar da função correcional, pessoal? O que é a função correcional? Nada mais é do que a atribuição do corregedor de normatizar, né, tanto no âmbito de fiscalização como também no âmbito de regulamentação, todas as serventias notariais e de registro do Estado de São Paulo. Tá? Então isso é o que encerra, na verdade, o chamado função correcional. E ela tem que se dar como? Tá? É através do Corregedor-Geral da Justiça, ele que tem a competência, né, dessa fiscalização, incumbido a ele, né, pelo, lógico, regimento interno do Tribunal de Justiça e também o Código de Organização Judiciária do Estado de São Paulo. E ele também se utiliza, né, lógico, por uma questões de impossível, né, ele ter essa onipresença no Estado todo, ele se utiliza dos juízes de direito para incumbência de juízes corregedores permanentes. Ou seja, o juiz corregedor permanente é um longa-manos do corregedor geral, e aí ele compete, na verdade, a fiscalização local, né, mais próxima das serventias. Então eles também, né, têm essa subordinação ao juiz, ao corregedor geral da Justiça. Lógico que tem algumas hipóteses que nós trataremos e falaremos, que ele pode avocar os processos, ele pode instaurar de ofício, né, procedimentos administrativos, então não tem essa relação de respeito, vamos dizer assim, de obrigatoriedade de passar tudo pelo juiz corregedor permanente e depois o geral enfrentar. Não, a função correcional é do geral. Ele atribui aos seus corregedores ali permanentes a função de ajudar, né, de utilizar eles na função de auxílio nessa função fiscalizadora. Tá? Então cuidado com isso, tá? Para não gerar uma ideia de que a corregedoria, né, na verdade a função correcional é exercida pelos seus juízes corregedores permanentes, cada um em seu local, subordinados ao corregedor geral. Não, a função correcional ela é do corregedor geral e atribuições delegadas ali aos juízes de direito com a incumbência, chamados aqui de juízes corregedores permanentes. O que a gente tem que ter ideia principalmente disso? A fiscalização ela pode ser de ofício ou por representação, de ofício tanto pelo juiz corregedor permanente ou pelo corregedor geral da Justiça, ou por representação de qualquer interessado. Tá? Então isso pode ser provocado para verificação de alguma imputação ali de procedimento administrativo que possa gerar uma sanção disciplinar ou até mesmo questões relevantes, né, relativas às rotinas da serventia. O exercício da função correcional ele é permanente, né, e deve ser realizado, né, as correições extraordinárias ou ordinárias, gerais ou parciais, ou ainda por visitas. Vamos dividir um pouquinho o que é cada uma delas. Correição. O que é o termo correição? Correição, na verdade, é a fiscalização efetiva, né, a fiscalização mais pormenorizada, tá, das serventias. Essa correição ela pode ser tanto ordinária como extraordinária. Correição ordinária é uma que tem uma periodicidade. Periodicidade esta, nas comarcas do interior de São Paulo, o juiz corregedor ele tem que visitar pelo menos uma vez por ano. Tá? Então isso é a correição ordinária. Correição ordinária na capital segue um rito, né, na verdade, de escala, para que os juízes da capital, aqui diz no item 4.1, que na comarca da capital os juízes corregedores permanentes deverão anualmente efetuar correição ordinária no mínimo em 10 serviços notariais e de registro sujeitos à fiscalização de forma alternada até que todas estejam vistoriadas. O que ele tem que fazer então na correição ordinária na capital? No interior, ordinária ano a ano, todo ano tem que ter. Aí a ordinária na capital, 10 por ano pelo menos, seguindo, né, esgotando o 10, vai para os 10 seguintes, ou seja, depois de correicionar todos os da capital, volta a lista de novo numa sequência. Tá? Isso é a correição ordinária. O que é a correição extraordinária? A extraordinária é aquela que pode ser geral ou parcial. A extraordinária é uma que não, obviamente pelo próprio nome, a ordinária tem uma periodicidade, a extraordinária é quando o corregedor reputar necessário. Então recebeu uma denúncia, tem um indício de irregularidade, ele precisa fiscalizar realmente as serventias de perto, ele determina uma correição extraordinária. Geral ou parcial, por quê? Geral, uma extraordinária em todos os serviços daquela comarca, ou parcial em determinados serviços que ele escolher para fazer a correição. É isso que significa o geral, ou na verdade geral ou parcial. Ambas, tá? Tanto a ordinária quanto a extraordinária precisam de editais.
tá? Ou seja, de publicação de editais de designação de corregedor, de atividade correcional. Diferentemente das visitas correcionais. O que é a visita correcional? É uma correção mais restrita, é uma correção por amostragem, ou seja, por alguns aspectos que o juiz ele deve verificar naquela serventia. A visita, ela pode ser tanto uma visita comum, né, ou seja, direcionada à verificação das unidades de maneira mais aleatória. O juiz realmente resolve dar uma passadinha na serventia ali para dar uma olhada, porque não precisa de edital, tá? Então não tem que ter um edital prévio de publicação da visita. O juiz pode chegar de surpresa na visita correcional e verificar algumas atividades da serventia, ali, algumas rotinas, porém com menos rigor. Por quê? A publicação do edital é justamente para deixar tudo organizado e de fácil acesso, tá? Para o juiz verificar os livros, classificadores, eventuais documentos, algumas questões que estejam sendo apuradas dentro da serventia. A visita não, a visita ela é um pouco mais rápida, restrita, porque ela prescinde de edital. Então, como não tem esse aviso, o juiz ele chega de surpresa e começa a verificar algumas coisas. Então, vamos dizer assim, o juízo, né, de fiscalização dele é um pouco mais mitigado. Por quê? Pode ser que esteja desorganizada a serventia, não por questão de organização propriamente dita, e sim que não ficou tudo organizado à disposição do próprio corregedor. Então, por exemplo, questões de assinaturas que estão sendo feitas em diligência, prepostos que estejam de férias ou prepostos que estejam, né, atuando em serviços fora da serventia, porque na correição tem que estar todo mundo lá dentro, tá? Na correição ordinária e na extra. Na visita é uma atividade mais tranquila. E também tem a visita correcional de 30 dias, né, que é aquela que tem um prazo, quando um juiz novo assume a função de juiz corregedor. Então, quando ele assume aquela vara, né, que tem a incumbência de corregedoria, ou seja, que ele seja um juiz corregedor permanente, ele tem 30 dias para visitar a serventia. Tá? Essa, né, na verdade, não que ela tenha um edital, mas dentro de 30 dias o oficial ele tem que ter ali pelo menos a expectativa de que a qualquer momento o corregedor ele pode aparecer ali, porque ele tem que visitar dentro de 30 dias. O que diferencia basicamente? Um tem as atas de correição e a ata de visita correcional, são dois atos distintos. A ata de correição, que é aquela lá do 4.2, ele segue um termo padronizado e o corregedor geral, né, na verdade, será disponibilizado a ele essa ata, né, pelo próprio juiz corregedor permanente no prazo de 60 dias depois do término da correição. Então, 60 dias para correição e na visita correcional, nesse caso, será o prazo de 30 dias. Então, na correição, a ata de correição tem que ser encaminhada para a corregedoria em 60 dias. Na visita correcional, a ata de visita correcional tem que ser encaminhada para a corregedoria no prazo de 30 dias, tá ok? Destaque de item importante, se houver livros a serem vistoriados, tá? Uma outra coisa, tá? A visita correcional do juiz que assume a vara não precisa na capital, tá? Aquela de 30 dias, então é dispensada, é o que diz lá o item 7. Cada serventia tem o livro, né, de correições, visitas e correições, né, onde será lavrado pelo próprio, né, incumbência do ofício judicial, né, ou seja, é a incumbência do juiz lavrar esse livro, é ele que abre, não é o oficial. O oficial ele tem que guardar o livro de correições, mas quem vai fazer o manuseamento, a abertura, fechamento e a escrituração desse livro é o juiz corregedor permanente, tá? Não incumbe ao oficial fazer isso, ao titular, ao tabelião oficial. Se tiver perícia de livros a serem designadas, deve ocorrer dentro da serventia, tá? Então nunca será o livro designado para fora, né, levado para fora da serventia, é incorreto isso. Seja livros a ser periciado por autoridade fiscal ou qualquer outra questão que o juiz queira superar, ele tem que fazer isso, né, designando na hora e ciência, né, do próprio juiz permanente e também ciência do titular de que ocorrerá uma perícia dentro da sua serventia. Dando sequência, né, nas disposições gerais, regra geral do 19.1, que os prazos contam-se em dias corridos, né, exceto quando tem designação específica nas normas de dias úteis. O número de prepostos devem ser suficientes ao bom atendimento da serventia, só que isso é a critério do próprio oficial. O juiz corregedor ele pode meramente indicar a contratação de mais prepostos, né, ou indicar alguma irregularidade ali de incapacidade técnica dos prepostos, mas a incumbência, né, de contratação é exclusiva do titular. O e-mail tem que ter na cada serventia acesso à internet, um e-mail obrigatoriamente e fácil acessibilidade, principalmente para cadeirantes, para pessoas portadoras de deficiência, né? Tem que ter sim essa acessibilidade e também o próprio registrador, né, o titular da serventia, ele tem que estar à disposição de atender as pessoas presencialmente, que é uma disposição que as normas recomendam. Efetivamente, eventual questão de documentos que venham a ser dispensados não podem ser mais incinerados. Isso aqui foi uma disposição na época do Naline, né? O Naline é um grande ambientalista. Quando ele estava na corregedoria, ele fez essa disposição de maneira muito acertada, tá, em 2014.
onde na verdade você não pode incinerar, ou seja, queimar os documentos da serventia que devem ser inutilizados. Ele indica que na verdade sejam o quê? Destruídos, né, fragmentados, e recomenda que depois sejam encaminhados para efetiva reciclagem, tá? Então a gente não utiliza mais o termo incineração, e sim fragmentação e de encaminhamento para reciclagem. Mudança de endereço da serventia 21.3, depende de prévia autorização do juiz corregedor permanente. Ele tem que verificar as instalações se estão tudo de acordo e ok, tá? Outra questão que a gente pode levar aqui em consideração também, na escrituração dos atos, os carimbos tem que ser, os modelos têm que ser encaminhados para o juiz corregedor permanente, ou seja, cada modelo de carimbo tem que ser oficiado para o juiz que são sendo utilizados na serventia. Qualquer alteração ou inclusão desses carimbos também tem que ser comunicada. Os livros deverão ser aproveitados, né, na sua escrituração, como também todos os documentos, em frente e verso, lá no 126. Quando tiver espaços em branco, deverá ser aposta, né, a questão em branco. Se for, por exemplo, o verso não foi utilizado numa escritura e o oficial ele quer começar, na verdade, no número par, né, na sequência, no anverso, né, da folha seguinte, ele tem que colocar o carimbo de em branco ou a escrituração, né, mecânica ali por impressora escrito em branco para não permitir a utilização indevida, né, desse livro. É vedado o uso de borracha, detergente, raspagem ou qualquer meio químico, tá, nas escrituração dos atos. Também é vedada a utilização de rasuras e entrelinhas, era muito comum antigamente, não pode mais. As assinaturas deverão ser apostas logo após a lavratura dos atos, com a indicação do nome das pessoas, ou seja, a assinatura usual delas, mas tem que estar escrito ou por letra de forma, né, ou até mesmo por meio de impressão, o nome completo dessas pessoas. No caso de escrituração, tem que ser sempre em tinta azul ou preta, indelével. Escrituração digital, sempre com assinatura digital regulamentada por infraestrutura, né, Chaves Públicas Brasileira. Impressões digitais, não pode, tá, no caso de analfabetos ou assinaturas a roubo, não pode pegar digital em tinta de carimbo, tá? Tem que ser uma tinta específica para a coleta de digitais. E colocar em volta do nome da digital o nome da pessoa. Maravilha? As informações podem ser prestadas de maneira pessoal, computadorizada, eletrônica ou por telefone, tá? Prestamento de informações, tá? Não se expede certidão por telefone, obviamente, nem mesmo por e-mail, tá? Tem muitas restrições lá nas normas específicas de que a certidão eletrônica ela vai ser disponibilizada num site, nunca enviada por e-mail. E num site sempre, né, gerido pelas associações, pelas entidades associativas, também nunca no site da própria serventia. Eventualmente aqui que a gente também pode pegar a questão de impedimentos, né, que é aquela lá que eles não podem praticar pessoalmente, né, atos de interesse próprio ou de parentes seus até o terceiro grau, tá? Cuidado com esse número. A serventia deve funcionar somente em um local, não sendo possível a utilização de sucursal. Lembrando, unidade interligada do Registro Civil de Pessoas Naturais, que é aquela unidade que atua dentro das maternidades, que na verdade ela é mantida por todos os registradores de determinada comarca, né? Isso é uma opção, né, facultativa deles, a utilização das unidades interligadas. Aquilo não é considerado sucursal, tá? A questão de regime de plantão deve ser observada, né, na atuação das serventias, principalmente no caso de protesto até às 7 horas da noite, às 19 horas, e no registro civil das pessoas naturais de maneira ininterrupta. Tá, o regime de plantão tem que ser observado sempre. Lembrando, o atendimento das serventias é no mínimo de 6 horas diárias, tá, sendo esse atendimento ininterrupto caso a serventia tenha mais de 3 escreventes, porém pode o juiz corregedor autorizar também o serviço não sendo a interrupção do serviço caso tenha mais de 3 escreventes. E lembrando também que lá no capítulo 20 tem uma disposição que o registro de imóveis tem que ser sempre ininterrupto, independentemente do número de escreventes. Maravilha? Livros e classificadores obrigatórios, livros principais, registro diário de receita e despesa, protocolo, visitas e correições. Esses 3 tem que ter em todas as serventias extrajudiciais do estado de São Paulo. Tá? Então, muito cuidado. Eles vão ser o quê? Escriturados em folhas soltas e depois encadernados. O livro de controle de depósito prévio, quando tiver a adoção desse sistema, pode ocorrer. Lembrando, notas também pode ter depósito prévio, tá? Muito cuidado. Uma outra questão também a ser relevada aqui, é vedada manter livros sem escrituração desde longa data abertos enquanto novos são abertos, ou seja, no caso de desdobramento de livros, principalmente no notas, não pode ficar um monte de livro aberto sem utilização, não é lícito, né? Não pode ser feito isso, né? Isso configura, lógico, né, uma margem muito grande para eventuais fraudes.
Um outro destaque bacana aqui que a gente pode fazer do item 13 é a consideração da prática da lavratura dos atos para serem lançadas nos livros diários. Lembrando, as despesas devem ser lançadas sempre no dia que elas se efetivarem. No dia que o registrador ou tabelião pagou, ele lança no livro de receita no livro diário de receita e despesa aquilo como uma receita, despesa, discriminando qual ato se trata. Porém, os atos que ele pratica, ele tem que lançar quando no livro de receita e despesa? Ele lança só a parte dele, tá, dos emolumentos, ele não lança os repasses, ele também tem que lançar os atos gratuitos. No dia que ele recebe, ele tem que lançar esses atos no livro. E, no caso do protesto, o dia da lavratura do termo de cancelamento, o acatamento do pedido de desistência ou do pagamento do título, isso ele lança no protesto. A lavratura e encerramento do ato notarial no notas. O dia do próprio registro, né, efetivamente, nos registros de imóveis TD, RCPJ, e o recebimento do fundo, né, do pagamento ou também das habilitações que ele vem a receber, no dia que ele recolhe, ele tem que lançar também nos seus livros. As despesas, né, que como eu já disse no 57, elas são no dias que elas são efetuadas, que elas têm que ser lançadas. Os comprovantes de despesas devem ser todos arquivados em pasta própria, tá? Então muito cuidado isso. O juiz ele pode determinar que retire, né, das despesas determinada despesa que ele considere indevida, né, nesse caso. Aí, sendo isso, o responsável da serventia ele pode recorrer ao Corregedor-Geral da Justiça no prazo de 15 dias. No final de cada mês ele tem que apurar a receita líquida, né, ou déficit de cada serventia, ou seja, ele apurou tanto de receita, tanto de despesa. No final se teve receita líquida ou se foi deficitária a serventia. Lembrando, se for deficitária, registro civil das pessoas naturais somente, receita bruta abaixo de 13 salários mínimos serão complementados, só no registro civil das pessoas naturais. Se for uma serventia de registro de imóveis deficitária, notas e protesto puro deficitário, RTD, RCPJ puro deficitário, não tem complementação dos 13 salários, tá? Muito cuidado com isso. No final do ano ele fará um balanço indicativo também, colocando a receita e a despesa de cada mês. Esse balanço ele tem que levar para o juiz corregedor permanente no exercício financeiro seguinte até o 10º dia útil do mês de fevereiro. Esse balanço não precisa ser remetido para a Corregedoria-Geral da Justiça. Lembrando, o registrador ele pode ter um livro auxiliar de contabilidade para fins de imposto de renda. Tá? Os livros que ele coloca ali, tanto o livro protocolo das serventias, eles podem ser com tanto desmembramentos quanto recomenda a natureza do serviço, tá? Da serventia, porém não pode desmembrar o livro de protocolo lá do registro de imóveis, cuidado. Esses livros protocolos terão folhas soltas numeradas em 100, exceto, né, no caso de imóveis e protesto, onde a escrituração do livro protocolo é diária. Tá? Então não se aplica aqui o 63.1 no caso do registro de imóveis e do protesto. Tá? E esses terão escrituração com encerramentos diários. Classificadores obrigatórios. O que a gente tem que colocar aqui de importante? Classificadores de atos do Conselho Superior da Magistratura, o de atos da Corregedoria-Geral da Justiça e Corregedoria Permanente. Esses três podem ser realizados de maneira eletrônica, tá, do registrador, desde que ele faça consultas ali periódicas, né, sempre mantendo atualizado esse cadastro. Da vida funcional do registrador e dos seus prepostos, cópias de ofícios expedidos e dos ofícios remetidos, cuidado, tá? Não é cópia de recebidos, ele arquiva os ofícios originais recebidos e arquiva a cópia dos originais que ele remeteu, tá? Então, lógico, se ele remete um ofício, ele não fica com o original. Então ele tem que mandar arquivar uma cópia desse ofício que ele remeteu. E os recebidos ele arquiva os originais, tá? E não cópias. As guias de recolhimento de IPESP, Estado, Santa Casa, fundo do Ministério Público, fundo do Tribunal de Justiça e também do Sinoreg e do ISS, ele tem que arquivar todas essas guias, né, de maneira individualizada. As guias de recolhimento de IPESP ou de IANSP, essas aqui são as guias dos funcionários que estão no regime estatutário ou a guia de fundo de garantia e previdência social dos funcionários. Também ele tem que arquivar isso, folha de pagamento dos prepostos, contribuições de solidariedade, né, que eu já enquadrei lá dentro de todas, e na caso das dúvidas registrais para os registros. Tá? Ou seja, o registro, dúvidas só para atos de registro estrito sensu, tá? Muito cuidado. Questões relativas ainda que a gente pode tratar aqui de atendimento ao público, mínimo de 6 horas diárias, no registro de imóveis será das 9 às 16, sempre, né, no regime de ininterrupto, né, nos registradores de imóveis. O protesto deverá funcionar até às 19 horas, por questões específicas, né, de plantão, porém o prazo, né, de funcionamento de abertura da serventia tem que seguir o mesmo fixado para o notas. As portarias devem ser encaminhadas à Corregedoria Geral, ou seja, as portarias, né, com esses horários do Corregedor Permanente tem que ir para a geral.
Ininterrupta aqui no 86 no caso de 3 prescreventes, né? Lembrando que isso não vai para efetivamente para o próprio no registro de imóveis, não vale, mas independentemente da quantidade tem que ser ininterrupto o serviço. Questões relativas a plantão no registro civil das pessoas naturais tem que ser obedecida. Atendimentos tem que ser prestada prioridade lá no item 88 com os maiores de 60 anos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo, obesos, exceto nos casos de prioridade de registro, ou seja, lá no final, no registro de imóveis não tem essa questão de ordem, quem chegou tem que ser atendido porque gera uma influência muito grande, né, no livro protocolo, sem sombra de dúvida. O atendimento é prioritário da pessoa com deficiência, inclusive do seu acompanhante, tá? Então não é só o PCD que tem atendimento exclusivo, né, prioritário, também o seu acompanhante o terá, aquela pessoa que empurra, né, que ajuda na cadeira de rodas, por exemplo, o guia, né, da pessoa com deficiência visual, eles também receberão esse atendimento. No caso, né, de abuso de direito, o próprio oficial ele pode se negar, né, essa questão de prioridade. O que é o abuso de direito? São chamados old offices, né, old office boys, né, que é conhecidos também na capital, né, que são os idosos que trabalham de office boys para se utilizar desses mecanismos. No Brasil a gente tem tudo, né, inclusive isso, office boys, né, idosos que se aproveitam desse mecanismo de prioridade e acabam mexendo um pouco aí com toda a prioridade do sistema, né. Triste, mas acontece, né. Infelizmente, no nosso Brasil, são práticas muito comuns. E tem que ter placa indicativa do lado de fora da serventia falando o nome do tabelionato, né, ou do ofício de registro, obviamente, né, para indicar e facilitar a localização. Arquivos de backup devem ser formados, né, sempre obrigatoriamente, tá? De todos ali, a gente tem uma série de livros que tem que ser preservados, né? Então prazo de 1 ano para formação de arquivos até 1 de 76, exceto para livro diário, controle prévio, auxiliar de protocolo. Aqui está uma série de coisas aqui para vocês darem uma lidinha boa lá no 90, que eu não vou ficar exaurindo aqui porque não vale. A única coisa que eu digo para vocês, cópias de segurança tem que ter um armazenamento interno na serventia e um fora, preferência para nuvens, ou seja, dados em nuvens, tá? Desde que seja de uma empresa brasileira. Resolução 200 DPIs, tá? Que já foi alterado, isso aqui antigamente era 300, não era permitida a compressão de documentos, agora pode ser em 200 DPI a resolução, permitida a compressão sem perda da qualidade, ou seja, sem o lossless, né, que é o chamado, a perda, né, de qualidade por virtude da compressão, não pode ocorrer isso. Algumas questões relativas aqui aos livros, né, que devem ser digitalizados, muito cuidado, tá? A única questão que eu falo para vocês aqui, tem que tomar cuidado, é o livro de dado do Registro Civil de Pessoas Naturais. Esse pode ser dispensado a digitalização, tá? Para manutenção do arquivo de segurança. É o único. O resto tem que ter todos os livros, tá? Então muito cuidado com isso para não escorregar nessa pegadinha. E além, né, dos indicadores reais e pessoais, né, quando forem utilizados o sistema de informatização, também não precisarão ser digitalizados e arquivados, tá ok? Feito isso, terminamos as exposições iniciais do capítulo 13 e a seguir falarei com vocês sobre emolumentos. Até!